Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Os eleitores americanos devolvem a Casa Branca a Donald Trump. Ele garante maioria no Senado para o Partido Republicano e se encaminha para controlar também a Câmara. Cercado de amigos e parentes, Donald Trump discursou aqui na Flórida antes mesmo da confirmação da vitória. This will truly be the golden age of America. Kamala Harris liga para o presidente eleito e depois discursa em Washington. Donald Trump avançou em áreas identificadas com os democratas. E venceu aqui na Geórgia e em outros estados-chave. Líderes mundiais parabenizaram Trump pela vitória. O dólar se valoriza nos mercados internacionais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa básica de juros para combater a inflação. E a Câmara aprova regras novas para as emendas parlamentares. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Olá, boa noite. A maioria dos eleitores dos Estados Unidos decidiu dar a Donald Trump a oportunidade de voltar à presidência. Bonner, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E essa honra que os americanos concederam a Trump ocorre exatamente 4 anos depois de terem negado a ele a pretensão de continuar na Casa Branca. Com essa vitória nas urnas, Donald Trump passa a ser o segundo presidente dos Estados Unidos com 2 mandatos não consecutivos. Isso só tinha acontecido 131 anos atrás com Grover Cleveland. Nesta edição do Jornal Nacional, os nossos repórteres vão contar como foi escrito esse capítulo importantíssimo da história. E a gente começa com o mapa dessa vitória avassaladora dos republicanos. A Sandra Coutinho está no estúdio que a Globo montou em Nova York para essa cobertura. Boa noite, Sandra. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Boa noite, Renata, também. Uma vitória avassaladora, arrasadora. Donald Trump venceu não apenas no colégio eleitoral, ultrapassando aquele número mágico do qual a gente falava sempre, de 270 delegados, como também no voto popular, um feito que o partido não conseguia há 20 anos. Vamos aos números. Aqui a gente tem como está a situação nesse momento. 295 delegados para Donald Trump no colégio eleitoral. Ele que obteve 50,9% dos votos, o que corresponde a mais de 72 milhões de eleitores escolhendo Donald Trump. Aqui a gente vê Kamala Harris, 226 delegados no colégio eleitoral, 47,6% dos votos, o que corresponde a 67.358.000 votos, uma diferença de 5 milhões de votos entre os 2 candidatos. A gente vê aqui 2 estados que ainda estão no vermelho claro. Isso significa o quê? Que eles ainda não foram considerados consolidados. A apuração ainda está em andamento. Tanto em Nevada, 85,46% das urnas apuradas. Donald Trump tem 52% dos votos, Kamala Harris, 47%. São 6 delegados no colégio eleitoral no estado de Nevada. Quando a gente vai para o Arizona, o outro único estado que ainda não totalizou os seus votos, 61,32% das urnas apuradas, a gente vê o mesmo percentual. 52% para Donald Trump, 47% para Kamala Harris. Se essa tendência permanecer de vitória de Donald Trump, o que é provável que aconteça, a gente faz uma matemática aqui rápida e chega ao total de 312 delegados no colégio eleitoral para Donald Trump, uma vitória mais ampla do que a que ele teve em 2016, quando obteve 306 delegados, agora ele terá 312 delegados no colégio eleitoral. Donald Trump também obteve mais votos, 62 milhões em 2016, agora 72 milhões. Aqui o paredão que seria o paredão azul, onde Kamala Harris pensava em ganhar, virou o paredão vermelho de Donald Trump. Só para concluir rapidamente, a gente tem aqui as 2 casas do Congresso dos Estados Unidos. O Senado, que tem 100 senadores, 2 por estado,
Donald Trump conseguindo, o Partido Republicano conseguindo ser 52 desses 100 senadores e a Câmara se encaminhando para o mesmo cenário, maioria republicana, o que, claro, facilita muito a aprovação de medidas que Donald Trump poderá apresentar a partir do dia 20 de janeiro, quando se tornará presidente dos Estados Unidos. Bonner, Renata. Obrigado, Sandra. Então, eu acho que agora você entendeu por que a gente fala avassaladora. Não é por causa da diferença percentual de votos entre eles. É por tudo isso que a Sandra mostrou agora. Tem uma diferença percentual de 4, 5 pontos, mas a vitória foi muito importante também pelo que ela representa de poder na Casa Legislativa, no Congresso americano, como ela acabou de mostrar. O Ismar Madeira acompanhou essa eleição no estado da Geórgia, que é um daqueles em que não havia um favorito. Foi impossível tirar os olhos da TV à medida que os resultados saíam. Ainda mais nos estados decisivos, onde os dois candidatos estavam empatados nas pesquisas de intenção de votos. No Michigan, esta eleitora republicana estava ansiosa. E esta democrata ainda tinha esperança na vitória de Kamala Harris. Além de Michigan, os outros estados com empate nas pesquisas eram Arizona, Geórgia, Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e Pensilvânia. Nos Estados Unidos, vence quem tiver a maioria dos membros do colégio eleitoral. 538 delegados distribuídos entre os 50 estados americanos, proporcionalmente à população de cada local. E quem ganha no estado leva todos os delegados dali, independentemente da margem. Por isso é tão importante vencer nestes locais. Em 2016, quando se elegeu presidente pela primeira vez superando Hillary Clinton, Donald Trump venceu na Pensilvânia, no Arizona, na Geórgia, em Michigan, na Carolina do Norte e em Wisconsin, e perdeu em Nevada. Em 2020, contra Joe Biden, Trump venceu em apenas um dos estados pêndulo, a Carolina do Norte. Joe Biden levou todos os outros 6. Desta vez, os resultados mostram que Trump caminha para uma vitória contundente. Dos 7 estados pêndulo, apenas Nevada e Arizona ainda não confirmaram o resultado. Até o fim da tarde, o republicano liderava nos 2. Donald Trump já venceu nos outros 5. A vitória foi se consolidando ao longo da noite e da madrugada. Primeiro, Donald Trump conquistou a Carolina do Norte, onde ele nunca perdeu uma eleição. Depois foi a vez aqui da Geórgia, que teve gosto de revanche. É que em 2020, Joe Biden venceu no estado com menos de um ponto percentual de diferença. Trump não aceitou e está respondendo a um processo criminal por interferência eleitoral. Aquela foi a única derrota dos republicanos na Geórgia desde 1992. Agora o partido de Trump retomou o estado. A eleição de Trump ficou clara quando a apuração avançou na Pensilvânia. Lori foi uma apoiadora fervorosa no estado e resume alguns dos principais motivos dos eleitores que votaram nele. Para proteger nossas fronteiras, ajudar nossa economia e nos trazer de volta ao que éramos. Donald Trump, a equipe de campanha dele, seguidores, acompanharam a apuração num clima de festa na Flórida. A nossa correspondente Raquel Krahenbuhl foi uma das poucas jornalistas estrangeiras autorizadas a seguir essa contagem. Os apoiadores e a equipe de campanha já chegaram otimistas ao salão do Centro de Convenções para acompanhar a apuração. George resumiu a campanha em 2 problemas: a economia e a fronteira. Os americanos estão fartos desses 4 anos, disse esse outro eleitor. Os apoiadores dançaram ao som da música que marcou a campanha de Trump. Vestiram a melhor roupa de festa. Já nos primeiros minutos da apuração, Tim Murtaugh, um dos principais assessores da campanha, viu sinais positivos. Em todos os estados decisivos, o comparecimento geral é muito alto, o que é muito positivo para Donald Trump. E entre os principais eleitores de Kamala Harris, simplesmente não houve comparecimento. Durante horas, os apoiadores de Donald Trump acompanharam a contagem de votos aqui no Centro de Convenções de Palm Beach. O clima era de festa e, à medida que os resultados iam saindo a favor de Donald Trump, os apoiadores iam se animando cada vez mais, aguardando a chegada do candidato republicano.
Quando foi anunciada a projeção da vitória de Trump no primeiro estado decisivo, a Carolina do Norte, o porta-voz da campanha, Jaime Flores, não teve dúvida. E agora estamos já praticamente comemorando, né? Isso aqui é uma vitória importante do Partido Republicano, do presidente Trump. Faltam alguns estados, mas nós estamos já dando quase por descontado que vamos ter mais dos 270 votos que precisa no colégio eleitoral. Depois veio a Geórgia, a Pensilvânia. O senador republicano Marco Rubio, aliado desde o começo da campanha e nome cogitado para o gabinete, comemorou. Eu sempre soube que ele ia ganhar. Até que às 1h47 da manhã, com as evidências que venceria também no estado decisivo de Wisconsin, saiu a primeira projeção de que Donald Trump se tornaria presidente eleito. A plateia pulou, gritou, chorou. Alguns minutos depois, às 2h20 da manhã, Donald Trump chegou com a família, amigos e os principais aliados e assessores. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible. Donald Trump usou um tom otimista e falou que esta será a era de ouro dos Estados Unidos. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Ele comemorou a vitória no voto popular e a conquista de votos de diferentes classes e etnias. Winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody and it was beautiful. Trump reconheceu os desafios e prometeu cumprir suas promessas. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful and free again. Trump encerrou o discurso em tom conciliador, com o pedido de união. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. Jason Miller estava com Trump no palco. É um dos principais e mais antigos assessores dele. Foi surpreendido pelo tamanho da vitória. Não pensei que pudesse ser tão grande. A maneira como o presidente transformou completamente o Partido Republicano no partido dos afro-americanos, latino-americanos, asiático-americanos, árabe-americanos, homens, mulheres, jovens, velhos. Ele é brilhante. Um partido que pode ajudar a todos. O presidente da Câmara, o deputado Mike Johnson, também estava no palco. A ele perguntei o que a vitória representa para o mundo. Nós vamos trazer paz por meio da força novamente. O presidente Trump vai restaurar nossa estatura no cenário mundial, para que nossos aliados nos respeitem e nossos inimigos nos temam. E nós vamos acabar com essas guerras e proteger Israel. A
A confirmação da vitória de Donald Trump veio às 5h30 da manhã, hora local. Olá, bom dia. Nesse momento, 7h37 pelo horário de Brasília e acaba de ser confirmada a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Donald Trump passou o dia aqui em Mar-a-Lago. Teve reuniões com a equipe de olho na transição e no futuro governo. Essa vitória veio depois de uma maratona intensa de comícios na reta final. Mas ainda assim, o presidente eleito não conseguiu descansar muito hoje, não. O correspondente Felipe Coalho tem as informações direto de Palm Beach. Felipe, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, boa noite a todos. Donald Trump não saiu de casa aqui na Flórida desde que voltou do discurso da vitória na madrugada. Ao longo do dia, ele mandou uma mensagem de agradecimento aos apoiadores e conversou com doadores que financiaram a campanha. Trump também já está pensando nos integrantes do seu próximo governo. Durante as reuniões que teve hoje, uma das prioridades foi escolher quem serão os chefes da equipe de transição, que já começou a trabalhar no mesmo lugar onde até ontem funcionava a sede da campanha. Agora, depois da vitória, os delegados se reúnem para confirmar os votos no dia 17 de dezembro. A posse está marcada para 20 de janeiro. Bonner. Obrigado, Felipe. Kamala Harris ligou mais cedo para Donald Trump, reconheceu a vitória dele e, agora há pouco, discursou aqui em Washington. A vice-presidente fez uma defesa da democracia. Os apoiadores de Kamala Harris chegaram cedo para acompanhar a apuração na Universidade de Howard, em Washington, onde a candidata se formou. Antes de anoitecer, o gramado em frente ao palco ficou lotado. Até que às 6 horas da tarde, horário local, os resultados das urnas dos primeiros estados começaram a sair. E em todos eles, Kamala teve um desempenho pior do que era esperado pelos apoiadores. A música continuou alta, mas entre os presentes o silêncio tomou conta, principalmente quando as vitórias de Donald Trump em estados-chave se confirmaram. Por volta da meia-noite, grande parte dos apoiadores tinha deixado o campus da universidade. Antes de 1h da manhã, o chefe da campanha de Kamala Harris, Cedric Richmond, subiu ao palco. Ele agradeceu aos poucos apoiadores que continuavam lá e lembrou que ainda havia votos a serem contados, ainda faltavam alguns estados. E concluiu: vocês não vão ouvir a vice-presidente falar hoje, mas ela virá amanhã para falar não só com vocês, mas com toda a nação. Pela manhã, silêncio na Casa Branca. Nem Kamala Harris, nem o atual presidente Joe Biden se pronunciaram sobre a vitória do opositor. No começo da tarde, Kamala ligou para Trump para parabenizá-lo, como é tradição. O coordenador da campanha de Trump disse que o presidente eleito reconheceu a força, o profissionalismo e a tenacidade da adversária, e que tanto ele quanto Kamala concordaram em trabalhar para unir o país. Mais tarde, o presidente americano Joe Biden também falou por telefone com o presidente eleito Trump e o parabenizou. Biden expressou comprometimento em garantir uma transição tranquila e enfatizou a importância de trabalhar para unir o país. Ele também convidou o presidente eleito Trump para se encontrar com ele na Casa Branca. A equipe coordenará uma data específica em um futuro próximo. Kamala Harris falou diretamente aos americanos e pediu o fim da polarização profunda que divide a população, no primeiro passo para tentar cicatrizar esse país, depois de uma campanha eleitoral tão intensa. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience
and to our God. We will never give up the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. Por ser vice-presidente do país, no dia 6 de janeiro, o ritual manda que Kamala Harris presida a sessão conjunta do Congresso americano, que vai oficializar o resultado destas eleições americanas. Nós voltamos daqui a pouquinho com a estratégia que garantiu a Donald Trump um segundo mandato presidencial e a repercussão da vitória dele entre líderes mundiais. E você vai ver também, o Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa básica de juros. O americano não sabia o que era a inflação. E quando digo que não sabia, eu quero dizer que literalmente aqui não se sabia o que era. O pico aqui era no 2022, era quase 9%. Foi a inflação mais alta em 40 anos. Brasileiro sabe isso, argentino sabe isso, americano não sabe, porque foi uma experiência bastante inédita. O jornalista e escritor Ken Auletta cobre presidentes americanos desde os anos 1960. Ele diz que Trump agora formará um governo de pessoas leais a ele e que isso pode ser uma grande diferença em relação ao primeiro mandato. Se você voltar ao primeiro mandato de Trump, ele tinha chefes de gabinete e procuradores gerais que colocavam limites e diziam: você não pode fazer isso. E agora, o que o próprio Trump diz é que ele não terá mais pessoas assim no segundo mandato. Por isso, ele poderá fazer as coisas do jeito que quiser. A vitória de Donald Trump abre um novo capítulo na história americana e mundial. E as consequências reverberarão por anos em todos nós. Eleição decidida, novo presidente eleito e o Jornal Nacional encerra essa cobertura especial ao vivo aqui de Washington. Ainda essa noite tem Jornal da Globo, daqui desse mesmo ponto com a Renata Lopretti. Segunda que vem eu volto ao estúdio do Jornal Nacional. Uma boa noite a todos e até a volta, Renata. Até a volta, Bonner. Bom retorno, uma ótima noite para você. Boa noite para você.